E aí, pessoal, tudo bem? Agora, começando a nossa aula 2, a gente vai ver nessa aula energia e trabalho, beleza? Primeiro, o que é trabalho de uma força? Pessoal, a definição na física de trabalho é transferência de energia. Trabalho de uma força é energia que uma força pode fornecer ou retirar do corpinho, do corpo. Portanto, saiba que um corpo pode ganhar energia através do trabalho de uma força, ou seja, quando essa força dá, ou ela pode retirar energia do corpinho. Mas, professor, como que a gente calcula essa quantidade de energia que a força pode dar ou retirar? Aí depende. Se a força for constante, a quantidade de energia que uma força pode fornecer ou retirar, melhor dizendo, é dada pelo trabalho de F, que é dada por essa letra grega chamada tal. Então, o trabalho de F é a quantidade de energia que a força pode fornecer ou retirar. Se ela for constante, é calculado pelo valor da força, vezes a distância que ela atuou, vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Chamo sua atenção no seguinte: trabalho é uma quantidade de energia que a força fornece ao longo do percurso. Por isso, depende disso aqui, ó, do deslocamento, da distância, que é medido em metro. A força é medida no sistema internacional em Newton. Portanto, o trabalho, a unidade do trabalho dessa força F é Newton vezes metro. Ah, professor, e o cosseno? Pessoal, cosseno é adimensional. Quando uma grandeza é adimensional, a gente coloca 1. Então, a unidade de trabalho é Newton vezes metro, que é mais conhecido como Joule. Então, você falar Joule ou Newton vezes metro dá no mesmo. Vamos dar exemplos. Esse primeiro exemplo aqui, que eu vou chamar de A, tem 3 forças agindo. Vamos desprezar o atrito, tá? Desprezar o atrito, para facilitar nossos cálculos. Tem a força peso, tem a força que o solo exerce, chamada normal, e tem a força tração. Vamos supor, na verdade, vamos considerar que essa tração vale 10 newtons. E vamos considerar que esse corpinho vai percorrer uma distância de 10 metros. Portanto, quanto de energia essa pessoa forneceu para o bloquinho? Professor, como assim eu vou calcular o quanto de energia essa pessoa forneceu? Pensa o seguinte: que força ela está exercendo através do fio? Atração. Calcular o quanto de energia essa pessoa deu para o corpinho é calcular o trabalho de quem? Da tração. Aí você vai vir aqui no cantinho, trabalho da força. Nesse caso, é o trabalho da tração, é a tração vezes a distância, vezes o cosseno do ângulo. A tração vale 10, a distância vale 10. E que cosseno é esse? É o ângulo formado entre a distância e a força, ou entre a força e o deslocamento. Perceba que eles estão paralelos e no mesmo sentido. Portanto, θ é 0 graus. E aí o trabalho da tração vale 100 joules. O que significa isso? Significa que no percurso, nesses 10 metros que a força atuou, ao longo desses 10 metros, esse corpo ganhou 100 joules de energia. Ele não ganhou 100 joules de energia só quando chegou aqui. Ele ganhou ao longo do percurso inteiro. Beleza? Muito bem. Vamos para outra situação, a situação B. A pessoa continua fazendo uma força de 10 newtons. Só que agora ela vai puxar e o ângulo que ela vai formar com o deslocamento vai continuar valendo 10 metros. Ah, professor, você não desenhou a norma e a peso. Não, não desenhei, mas se quiser desenhar, está aqui a peso, está aqui a normal. Vamos considerar que o ângulo que ele forma com o deslocamento não vai mudar, ó, ao longo desse trajeto. Perceba que agora ela não está paralela, tem uma certa abertura aqui, ó. Vamos considerar essa abertura como... Vai ser meio absurdo o que eu vou colocar aqui,
mas eu vou pôr 60 graus. Eu sei que aí não tem 60, mas vamos considerar, tá bom? Quanto de energia agora essa pessoa está fornecendo para o corpo, exercendo a mesma força? A mesma, só que agora o ângulo é diferente. Quanto de energia ela vai fornecer para o corpinho? Você vai fazer o seguinte, o trabalho da tração vai ser a tração que é 10, a distância que é 10, só que agora o cosseno vale 60 graus. Então isso vai dar 100, cosseno de 60 é meio, o trabalho da tração é 50 joules. E aí começa uma coisa muito interessante de analisar, que é o seguinte, perceba que mesma força nas duas situações, mesma distância, o que mudou foi o ângulo. Isso fez com que na situação inicial ele desse 100 joules de energia, na situação de baixo desse 50. O que a gente pode inferir através disso? Quando a força está a favor do movimento, é a situação de máxima transferência de energia, ou se ela estiver oposta, é a situação de máxima retirada de energia. Qualquer outro ângulo, a transferência não vai ser máxima. E tem mais um detalhe um pouquinho mais sutil, mais interessante de fazer, é o seguinte. E se eu calculasse o trabalho dessa tração, vou usar outra cor, usando suas componentes, uma paralela ao movimento e uma perpendicular ao movimento. E aí o que eu faria? Eu pegaria essa tração e representaria suas duas componentes, o Tx e o Ty. Para a gente ganhar tempo, pessoal, a gente sabe que Tx é T cosseno de 60. Se você fizer essa continha, você vai chegar em 5 newtons. E o Ty, pessoal, é T seno. Se você fizer essa continha, vai ficar em 5 raiz de 3 newtons. Tá bom? E aí, vamos voltar. O trabalho da tração nada mais é do que a soma dos trabalhos das suas componentes. É a quantidade de energia que Tx deu e Ty. Isso faz sentido. E aí, como calcula o trabalho do Tx? É o valor da força Tx vezes a distância que ela atuou, que são os 10 metros. Toma cuidado, cosseno de zero. Mas, professor, por que zero? Porque agora está a favor do movimento. Mais o trabalho da Ty, 5 raiz de 3, vezes 10. De novo, cuidado. Durante o movimento, o Ty forma com a distância 90 graus. A gente sabe que o cosseno de 90 é zero. Portanto, todo esse termo vai embora, porque zero vezes qualquer coisa é zero. O trabalho da tração vale 50 vezes 1, que é 50 joules. Ó, o mesmo raciocínio, raciocínios diferentes, mas chegamos na mesma resposta como era previsto. E aí, o que a gente pode concluir através disso? Que forças perpendiculares ao movimento não realizam trabalho. Não realizam trabalho. E aí, mas tem como dar uma justificativa melhor, mais interessante? Tem. Pessoal, durante o movimento circular, a gente sabe que esse corpinho, eu não vou representar as forças, mas a gente sabe que existe sobre ele uma resultante centrípeta. E a gente sabe que a resultante centrípeta, ela causa uma aceleração centrípeta, que não altera o valor da velocidade. Portanto, esse corpo não fica nem mais rápido nem mais devagar, ele não ganha energia. O que eu quero dizer para você é que a resultante centrípeta ela altera a direção da velocidade. Mas ela não altera o valor. Portanto, alterar a direção não requer gastos de energia. Então, o trabalho de toda a força perpendicular, nesse caso a centrípeta, vai ser zero, porque ela forma que ângulo com o deslocamento? 90 graus. Beleza? Então, atento a isso. Toda força perpendicular ao movimento não realiza trabalho. Ela não fornece nem retira energia. Tá bom? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai estudar o caso da força ser variável. Então eu vou apagar essa parte e já volto. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer a seguinte situação. Como que a gente vai calcular o trabalho de uma força quando ela for paralela ao movimento, só que agora a intensidade dela muda, ela varia. Por exemplo, nessa situação, a força foi paralela ao longo desses 10 metros. Só que ela começa com 5 e a sua intensidade foi aumentando, porque eu quis que ela aumentasse. Ela foi de 5, 6, 7, 8 até chegar no 20. Perceba que eu estou fornecendo para vocês um gráfico onde eu mostro o comportamento da força. Quando a distância era nula, a força valia 5, conforme a distância foi aumentando, a força foi aumentando. Detalhe, o gráfico não precisa ser uma reta. É que
eu e os exercícios para ensino médio, o comportamento da força pela distância vão ser uma reta, ou vai ser uma reta. Muito bem. Como que a gente vai fazer para calcular o quanto de energia essa força transferiu? A gente sabe que ela transferiu. Afinal de contas, ela está a favor do movimento, ela vai dar energia para esse corpinho. Bom, se você falar assim, professor, eu vou tentar fazer assim, ó, trabalho da força F, F vezes distância vezes cosseno. Esse e esse você até tem. Agora, que valor que você vai pôr aqui? Não tem como. Então, esse conceito, ele não se aplica a essa situação. Como que a gente faz? Quando a intensidade da força não for constante, ela tiver intensidade variável, você vai fazer o seguinte. Qual foi o deslocamento que ela atuou? Foi do 0 até o 10. Delimitou? Sim. Agora vai até o gráfico. O gráfico está indo para cima, então eu subo. Delimitou pelo gráfico? Essa área representa o quanto de energia essa força transferiu. Então, quando a intensidade for variável, o trabalho da força vai ser dado pela área do gráfico. Professor, e o cosseno? Você não precisa se preocupar com o cosseno, porque ela vai ser paralela ao movimento. Ou ela vai ser cosseno de zero, que é 1, quando a força for positiva, estiver para cima do eixo, ou vai ser negativa, quando o cosseno for 180. Como que eu vou saber que ela é negativa? Ela vai estar para baixo do eixo. Tá bom? Nesse exemplo aqui, se a gente for calcular o trabalho dessa força, a área desse gráfico é um trapézio, então a gente vai fazer base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Quem é minha base maior? Minha base maior é essa parte aqui, ó. A base, pessoal, os lados paralelos, são os lados paralelos. E essa base maior vale 20. A base menor, 5. A altura é a distância entre as bases formando 90 graus. Nesse caso, 10 dividido por 2. O trabalho da força F vai ficar 25 vezes 10 dividido por 2. Fazendo essa continha, dá 125 joules. O que significa isso? Que esse corpo ganhou dessa força que mudou o seu valor ao longo do trajeto 125 joules de energia. Beleza? Fechamos aí a nossa primeira parte da aula 2. Bons estudos, pessoal!